Boa noite a todos, aos irmãos presentes na casa, aos irmãos que estão, aos irmãos que estão nos assistindo ou que irão nos assistir através das redes sociais. Então, nesse momento que vamos começar um novo trabalho, vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração para que possamos então compreender melhor esse ensinamento que virá agora. Então, aproveitando as vibrações desse ambiente, da harmonia e da luz, pedimos ao Mestre Jesus, Senhor das nossas vidas, que nesse momento estamos unidos para mais um estudo do Teu Evangelho de luz. Queremos te agradecer por tudo que nos deixou, pelos Teus ensinamentos e por todo o amor no que nos envolve sempre. Mestre Jesus, que pedimos que permita a presença de nossos benfeitores espirituais para nos amparar, proteger e nos auxiliar no entendimento da lição de hoje. Que possamos, Senhor, compreender os Teus ensinamentos e aplicá-los em nossas ações do nosso dia a dia. Que tenhamos mais amor em nossos corações, mais humildade e tolerância com aqueles que caminham conosco, e que assim seja. Então, o tema dessa noite, irmãos, é a melancolia. Enfim, a melancolia, ela fala o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo fala o seguinte: sabeis que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota no giro ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-os a lassidão e o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, a melancolia, irmãos, ela é muito parecida com a tristeza e muito próximo da depressão. A literatura espírita, alguma literatura espírita, ela fala que a melancolia é a depressão, como se designava a depressão antigamente. Então, a melancolia seria a depressão de hoje. Alguns livros espíritas, alguma literatura espírita fala isso. Mas procurando então um material para explicar melhor hoje à noite, eu ouvi um vídeo do Divaldo Franco, que ele tem uma explicação muito plausível e bem clara. Como o Evangelho falou que a melancolia é uma apatia. Divaldo fala assim, que existe a tristeza, a melancolia e a depressão. Tristeza, para entendermos um pouco melhor, é quando, por um exemplo, falece, desencarna um ente querido nosso. A tristeza, ela fica por uma semana, fica por 2 semanas, quem sabe 1 mês, quem sabe 2 meses. Após isso, ela a tendência é que vira uma depressão. Então, tem muita diferença nesse quesito. A melancolia, como falou o Evangelho, é uma apatia. A melancolia é um estado da alma de difícil definição porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Então, vamos pedir aqui só um pouquinho. Então, assim, a melancolia, só complementando, melancolia, se for uma melancolia, é aquilo que a gente muitas vezes fala assim, por que eu estou aqui, por que eu vim aqui, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo, por que eu sofro tanto? É uma não compreensão da vida. Basicamente, essa não compreensão da vida, ela está
basicamente ligado à parte espiritual, ou a não compreensão, o não entendimento da vida espiritual como ela é. Então a gente acaba por se desiludindo, quem sabe a palavra, e da melancolia pode virar uma depressão. Então, um cuidado especial sobre isso. Continuando no Evangelho, o Evangelho fala assim: crede-me, resisti com energia às impressões que vos enfraquecem à vontade. São inatas do espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo ao Espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicar-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles. Vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Quer dizer, tudo é passageiro. Apesar das aflições, apesar de todo o desespero, tudo aquilo que nos é colocado no caminho, né? A cruz que é colocada sobre os nossos ombros, tudo é passageiro. Se nos é oferecido essa cruz, é porque, né, temos a capacidade, temos o entendimento, a compreensão de passar por isso, de poder suportá-la. E quanto melhor a gente puder suportar, né, essa cruz com certeza servirá lá na frente de alento, né, como falou o Evangelho. Mas o que a gente pode fazer então para não cair numa melancolia ou numa depressão? Então, como elas são muito próximas, a gente pode, inclusive alguns psiquiatras, dentro dessas literaturas, falam que o tratamento é o mesmo, né? Da melancolia e da depressão, apesar de serem diferentes ou elas poderem ter um pouquinho de coincidência, mas o tratamento é o mesmo. Então, acontecem geralmente algumas situações que podem levar a isso, né? Uma melancolia e uma depressão. O que a gente pode fazer? Então, existem as causas biológicas, né? Que às vezes, através da reencarnação, vem conosco por nossas provas, por nossas expiações, enfim, que a gente tem que passar. E às vezes a gente tem que, através do decorrer da vida, a gente acaba pegando isso, né? Através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, a gente pode contrair, quem sabe até uma doença, e isso é uma causa biológica, né? Que pode levar então a se manifestar uma melancolia e uma depressão. Né? O que a gente pode fazer, o que se é feito nisso, né? Através do uso de medicação, de serotonina, né? Mas também através de um acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico. Tá? Causas sociais, né? O sedentarismo, a solidão, né? A pessoa pode se sentir incapacitada, pode se sentir inútil, né? E querer de alguma forma ser inclusa, né? E isso pode gerar ansiedade, pode gerar uma melancolia e uma depressão também, né? O que a gente deve fazer nessas condições, né? Exercício físico, aqui fala algumas questões de terapias, né? Mas tudo que é possível fazer no nosso dia a dia, que seja
em benefício do nosso corpo físico, né, da nossa mente, do nosso espírito. Uma oração, por um exemplo, é muito benéfica, né? Causas psicológicas também, né? Por exemplo, a morte do ente querido, como eu citei antes, né? Pode ocasionar, então, uma melancolia, uma depressão, né? Então, a gente tem que ter um diálogo com pessoas próximas, a família principalmente, né? Que é a nossa base. Importante ter, então, um bom convívio, principalmente dentro da família. Hoje, a gente sabe que a vida é corrida, né? Existe muito estresse, muita ansiedade, né? Isso é recorrente. Então, temos que fazer com que a gente organize o nosso tempo, né? Que possamos fazer de tudo dentro do nosso dia, ou o melhor possível, né? Ter tempo para o trabalho, ter tempo para o lazer, ter tempo para a família, né? Para uma reflexão e principalmente para uma oração, né? Seja individual, seja familiar. Muito importante, o Evangelho no Lar, por exemplo, é uma ótima opção, né? Nem é opção, deveria ser uma obrigação, né? E as causas espirituais, né? Que a gente vem com... Estamos reencarnados aqui com imperfeições morais, né? Estamos aqui para que possamos resgatá-las, que possamos refazê-las da forma correta, né? E isso tudo nos causa desconfortos, nos causa dor, e que pode, então, assim, às vezes por algum motivo muito pequeno, podem ocasionar desvios de pensamentos, de vida e conduta, e pode levar, então, a melancolia, uma tristeza, uma melancolia e uma depressão também. Kardec fala que, assim, é um resumo disso tudo, falando na condição de espírita, né? Kardec fala assim, ok? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, a partir do momento que a gente consegue domar as nossas inclinações ao mal, as nossas imperfeições morais, que a gente consegue estar rodeado de nossos anjos da guarda, que nós consigamos ouvir o nosso anjo da guarda, nos orientando a tomar sempre os melhores caminhos, né, voltados para o caminho do bem, o pensamento elevado, com certeza as legiões de espíritos bons vão nos rodear, vão nos guardar. Então, a importância de estarmos sempre conectados, voltados para o bem. Tá? No Livro dos Espíritos, também fala que, a fim de agirmos com equilíbrio e bom senso, isso na questão de 919, a fim de agirmos com equilíbrio e bom senso, em tudo o que façamos no cotidiano da vida, devemos ter horário para tudo, para o estudo, para o trabalho, para os exercícios físicos, para a oração, para a meditação. Sem isso, nossa vida, né, se torna bem desastrosa. Para complementar, então, ele disse que não devemos nos santificar de uma hora para outra, e sim que devemos nos esforçar para sermos sempre melhores. Qualquer pessoa pode ter sempre a companhia dos bons espíritos, que neutralizam a influência dos maus. Basta pensar e agir sempre no bem. Sede sempre bons e só tereis espíritos bons ao vosso lado. Só para complementar aquilo que eu falei. Então, irmãos, assim, concluindo, fazendo uma conclusão, a melancolia nada mais é do que um vazio, uma apatia dentro de nós, né? Então, que possamos, irmãos, através de agora, mudar esse conceito, mudar esse pensamento, né? E agirmos dentro daquilo que Jesus sempre nos disse, né? Que é a prática do amor e da caridade. Quando agimos dentro disso, dos ensinamentos do nosso mestre, com certeza a tristeza, a melancolia, a apatia, esse vazio que existe dentro de nós, a própria depressão, não existirão mais, né? Tenhamos força, que tenhamos fé e determinação para passarmos por tudo isso, né? Sempre com o pensamento elevado, e voltar-se para Deus. Tá bem?
Assim seja. Então vamos nos preparar para o passo. Então se colocam confortavelmente em suas cadeiras, fechem os olhos. E nesse momento, irmãos, aproveitando as vibrações desse ambiente, de harmonia e de luz, vamos fechar os olhos, esquecer os problemas que temos lá fora, esvaziar a nossa mente para receber então este paz. Primeiramente vamos pedir perdão a Deus por tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz contra os nossos irmãos e contra o Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas imperfeições. Agradecemos ao Senhor por esse momento, por tudo aquilo que recebemos de Deus, o nosso Pai, tanto da parte física quanto da parte espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, também pela reencarnação, pela oportunidade dessa reencarnação. Que nesse momento, então, Jesus, com seus braços abertos, espalmados na frente de cada irmão, uma energia muito branca, muito forte, entra pelo chakra coronário, pelo alto da cabeça de cada irmão. Esta luz se espalha por todo o seu corpo físico e seu corpo espiritual. Passa por cada célula, por cada órgão, limpando, curando, equilibrando, perdoando, restaurando, tirando e afastando todos os pensamentos deletérios, todos os miasmas, tudo aquilo que possa atrapalhar o perfeito funcionamento e equilíbrio do corpo físico e espiritual. Tenho certeza, irmãos, que seu corpo nesse momento está apto, está leve, está pronto para prosseguir a jornada desta semana. Tenho a confiança, tenho a certeza que tudo aquilo que era necessário nesse dom, cada um vai receber. Seu corpo está tranquilo, sua mente está leve e pronto para o dia a dia. Lembre-se, irmãos, de manter o pensamento elevado para facilitar o trabalho do anjo da guarda que cada um tem a seu lado, que está sempre intuindo, orientando a tomar as melhores decisões em suas vidas para o caminho do bem. Levem daqui, desse ambiente, essas vibrações para compartilhar com seus familiares. Mantenha o seu pensamento elevado a Deus e que assim seja. Os irmãos que têm passe especial, permaneçam